de Martinho Lutero, Nascido Escravo, preparado por Clifford Pond, editor-geral, J.K. Davis. Versão condensada e de fácil leitura do clássico A Escravidão da Vontade, de Martinho Lutero, publicado inicialmente em 1525. Prefácio à edição em português. Martinho Lutero, ao venerável Dom Erasmo de Roterdã, com os votos de graça e paz em Cristo. É assim que Lutero introduz a sua obra de servo-arbítrio, A Escravidão da Vontade, resposta à famosa diatribe sobre o livre-arbítrio que Erasmo publicou em 1524. Desidério Erasmo, de 1466 a 1536, e Martinho Lutero, de 1483 a 1546, permanecem como dois nomes precursores do espírito moderno e entre eles algumas semelhanças. Esses dois gigantes intelectuais europeus protagonizaram no contexto explosivo, destinado a dissolver a unidade do mundo medieval. Havendo passado pela ordem agostiniana, ambos vieram a rejeitar métodos hermenêuticos da Igreja Romana, bem como muitas de suas superstições e crendices. Ambos ofereceram grande contribuição à disseminação do texto bíblico em sua época. Detentores de enorme capacidade para o debate acadêmico, erudito e partilhado de talento literário, ambos escreveram acerca do livre-arbítrio, embora com uma diferença diametral. Erasmo, o humanista, defendendo, e Lutero, o reformador, condenando. Isto marcou uma ruptura definitiva entre os dois homens que, anteriormente, ofereciam-se mútuo encorajamento. Desde o debate de Leipzig, 1519, os caminhos de ambos vinham conduzindo a rumos diferentes. Publicado inicialmente em 1525, A Escravidão da Vontade é um primor de composição polêmica. Nesta obra transparecem com bastante evidência a personalidade e a franqueza dos sentimentos de Lutero. A força lógica e persuasiva de seus argumentos revelam a mente treinada na disciplina da escolástica medieval. O estilo polêmico de Lutero era o da época em que viveu e traduz o vapor existente na atmosfera acadêmica de então. Na obra original, tanto mais do que no sumário aqui apresentado, há ironias, asperezas, ad hominems e alusões indiretas. Não obstante, o leitor deve comparar o texto luterano muito mais com o bisturi de um resoluto cirurgião do que com a pena de um clínico em seu receituário. Na estima de Lutero, o Tratado Erasmiano era uma obra da carne. Contendo uma anamnese mal feita, partia de um princípio falso e oferecia um placebo para uma ferida mortal. Lutero repudia a diatribe de Erasmo, expondo a doutrina bíblica do pecado original. Sem um diagnóstico preciso acerca da efemeridade humana, não há como discernir de maneira apropriada o valor das boas novas do Evangelho da graça de Cristo. Em sua réplica, Lutero procede a um honesto e rigoroso exame das Escrituras Sagradas, evidentemente preterido por Erasmo. Foi com a compreensão do puro Evangelho que se abriu para Lutero a noção do cativeiro radical da vontade. Sem nenhuma dúvida, na doutrina da depravação do homem situa-se a pedra angular da reforma. No coração da teologia de Lutero e da doutrina da justificação está sua compreensão da depravação original e da pecaminosidade do homem, que ele conheceu muito bem, mesmo como um monge asceta da origem agostiniana. O reformador está muito bem qualificado para tratar do assunto da impiedade e da depravação. O que é a verdadeira liberdade? Neste caso, vê-se também que o discurso sobre a condição servil da vontade não visa outra coisa senão ao discurso correto sobre a liberdade. Para Lutero, a livre vontade é um termo divino e não cabe a ninguém a não ser unicamente a majestade divina. Conceder ao ser humano tal atributo significaria nada menos do que atribuir-lhe a própria divindade, usurpando a glória do Criador. Lutero, assim, compreende que a pergunta pela liberdade da vontade, no fundo, é a pergunta pelo poder da vontade. Por isso mesmo, a livre vontade é predicado de Deus. É poder essencialmente específico do próprio Deus.
Lutero considerava A Escravidão da Vontade a sua melhor e mais útil publicação. O valor deste tratado é inestimável realmente, e poucos livros há que sejam tão necessários no presente momento. O atual ensino de muitos que se denominam protestantes está em maior acordo com os dogmas papistas ou com as ideias de Erasmo do que com os princípios dos reformadores. Analisando criticamente, tal ensino está em maior harmonia com os cânones e decretos do Concílio de Trento do que com as confissões de fé protestantes e reformadas. O que o leitor tem em mãos é uma versão condensada e adaptada, facilitando o acesso ao clássico texto luterano. Oramos sinceramente que o Senhor abençoe o leitor e que este, abraçando a fé com o eleito de Deus, Jesus Cristo, batalhe por manter sua causa e suas verdades nesses dias em que muito tem sido perdido. Que o livro seja um meio de edificação e fortalecimento para todos quantos desejam ser instruídos pelos oráculos de Deus. Gilson Santos, maio de 2007. São José dos Campos, São Paulo. Prefácio. A questão. A questão é: possui o homem algo chamado livre-arbítrio? Pode um ser humano, voluntariamente, sem qualquer ajuda, voltar-se para Cristo a fim de ser salvo de seus pecados? Erasmo respondia com um sim. Lutero com um ressoante não. Lutero estava convencido de que o conceito do livre-arbítrio fere no âmago a doutrina bíblica da salvação exclusivamente pela graça. Precisamos ter a mesma convicção. Devemos combater o livre-arbítrio tão vigorosamente quanto o fazia Lutero. Erasmo, o seu opositor, dizia: posso conceber o livre-arbítrio como um poder da vontade humana, mediante o qual um homem pode aplicar-se àquelas coisas que conduzem à eterna salvação ou pode afastar-se delas. A isso devemos replicar com um resoluto não. O homem já nasce escravo do pecado. O homem não é livre. A apresentação. O pano de fundo do livro e a controvérsia com Erasmo. Martinho Lutero escreveu A Escravidão da Vontade como reação aos ensinamentos de Desidério Erasmo. Nascido em Roterdã, na Holanda, entre 1466 e 1469, Erasmo foi monge agostiniano durante 7 anos, antes de viajar para a Inglaterra, onde foi motivado a aprofundar seu conhecimento do grego, chegando a produzir um texto crítico do Novo Testamento grego em 1516. Ele rejeitava os métodos fantasiosos de interpretação das Escrituras, bem como as muitas superstições dos mestres da Igreja Católica Romana. Rebelou-se contra a preguiça e o vício, comuns nos mosteiros, mas, apesar disso, não foi um crente no Evangelho. Ele era um humanista, pois acreditava que os homens podem conquistar a salvação, ao invés de dependerem exclusivamente de Jesus Cristo, em sua morte e ressurreição. Erasmo acertadamente preferia uma abordagem simples do ensinamento cristão aos complicados e pormenorizados métodos dos teólogos profissionais. Ele evitava as controvérsias e, por longo tempo, não procurou tratar publicamente sobre o conceito do livre-arbítrio. No entanto, ao fazê-lo, constituiu um desafio que Martinho Lutero não pôde ignorar. Martinho Lutero nasceu na Saxônia, hoje parte da Alemanha, e era cerca de 14 anos mais jovem do que Erasmo. Enquanto ainda era monge, passou por uma dramática experiência com o Evangelho da Graça de Deus. A partir de então, compreendeu que cada crença e experiência precisa ser testada através da autoridade das Escrituras Sagradas. Ele entendeu que a salvação é recebida como uma graça divina mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. A sua própria experiência confirmou sua convicção. Lutero era professor, teólogo e também pastor. Os membros de sua igreja sabiam que ele sentia o que pregava. Ele não era um erudito seco e indiferente.
Ele sentia a pressão da eternidade cada vez que pregava. Isso o compelia, algumas vezes, a fazer coisas impopulares e, por vezes, até perigosas. Era alguém disposto a defender a verdade de Deus, e ainda que fosse contra o mundo inteiro. A princípio, Erasmo parecia ser um dos aliados de Lutero, visto que ambos rejeitavam muitos dos erros e falhas da Igreja Romana. Todavia, Lutero desafiava cada vez mais o ensinamento romanista da salvação mediante as obras, insistindo que o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Entre mentes, Erasmo continuava na Igreja Romana e, como era um erudito, cedeu à pressão de sua igreja para defender o ensino do livre-arbítrio. Desafiando a solicitação de Lutero para que não fizesse tal coisa, Erasmo publicou sua discussão sobre o livre-arbítrio em 1524, tendo escrito a Henrique VIII nestes termos, abre aspas, os dados foram lançados. O livrete sobre o livre-arbítrio acaba de ver a luz do dia, fecha aspas. O livro agradou ao Papa e ao Sacro Imperador Romano e foi elogiado por Henrique VIII. Este fato levou Lutero a declarar que Erasmo era um adversário da fé evangélica. Deus controlou soberanamente a intensa luta entre esses dois homens para benefício de seu reino. O conflito produziu uma grandiosa declaração da doutrina evangélica que tem, desde então, enriquecido a Igreja de Cristo, a obra de Lutero, a escravidão da vontade. Oferecemos aqui uma edição abreviada dessa grande obra. Podemos reter muito do estilo de Lutero, embora não tenhamos seguido sua ordem de apresentação. Começamos por onde Lutero terminou, sumariando a sua posição doutrinária sobre a escravidão da vontade humana. Seguimos com outras sessões onde Lutero apresenta e, em seguida, refuta os argumentos de Erasmo. O estilo de Lutero normalmente nos impeliria a acrescentar certas palavras, toda vez que ele emprega a expressão livre-arbítrio. Por exemplo, o livre-arbítrio que você supõe que existe. Entretanto, temos preferido refletir o sentido tensionado por Lutero usando aspas, livre-arbítrio. E nos capítulos 2, 3 e 4, retivemos o discurso direto de Lutero, conservando, tanto quanto possível, a atmosfera de sua obra. Não incluímos cada argumento utilizado por Lutero, porque se o fizéssemos, isto ampliaria indevidamente este sumário.